Olá, para quem não me conhece, o meu nome é Estela. Eu fiz o Caminho de Santiago 3 vezes e eu fiz esse webinar no fim de 2025 para compartilhar essa experiência com algumas pessoas. E desde então, várias pessoas me perguntam: Você gravou? Você pode compartilhar a gravação? Só que eu não tive sucesso com a gravação. Então eu resolvi fazer uma nova gravação para poder estar compartilhando aí com vocês, tá? Eu estou muito animada para compartilhar minha experiência. É claro que é muito difícil compartilhar 3 caminhadas, no Caminho de Santiago em um webinar tão rápido. Então, vou fazer o meu possível para compartilhar o que eu acho ser mais importante e necessário, né? Quanto aos primeiros passos, algumas dicas e espero também um pouco de inspiração para quem aí tem interesse em fazer o Caminho de Santiago, mas ainda não está 100% certo, tá? Eu conheci o Caminho de Santiago através de um livro do Paulo Coelho, chamado Diário de um Mago, que eu li há mais de 25 anos atrás. Eu me apaixonei pelo caminho através desse livro. Embora naquele momento eu nem soubesse se o caminho realmente existisse. Com o passar do tempo, eu descobri que o caminho realmente existia e eu resolvi que um dia eu faria o caminho, embora estivesse bem distante da minha realidade, tá? Até que em 2021 surgiu essa ideia na minha cabeça e eu comecei uma pesquisa, e essa pesquisa virou um plano. E eu fiz então meu primeiro caminho em 2022, caminho francês, começando de Sarria. Em 2023, eu fiz o meu segundo caminho, caminho português, saindo de Tui. E em 2025, eu fiz o meu terceiro caminho, caminho inglês, começando de Ferrol, tá? Então, cada vez uma rota diferente. Então, eu tenho um pouco de perspectivas diferentes para poder compartilhar com vocês. Eu adoro o caminho e adoro falar sobre o caminho. E toda vez que eu converso com as pessoas sobre o caminho, eu recebo muitas perguntas de pessoas falando que morrem de vontade de fazer, mas que não sabem nem por onde começar. E foi exatamente assim que eu me sentia quando eu comecei a planejar o meu caminho, perdida, sem saber por onde começar. Então, eu estou aqui para realmente compartilhar com vocês e consolidar o que eu aprendi durante a minha pesquisa e esses 3 caminhos na esperança de poder ajudar outras pessoas também darem os primeiros passos ou até mesmo decidir se o caminho é para elas, tá? Então aí que surgiu a ideia desse evento. Para começar, o que é o Caminho de Santiago? O Caminho de Santiago é uma rede de rotas que levam à Catedral de Santiago de Compostela, aonde se diz estar sepultado os restos mortais do apóstolo Santiago. Originalmente, era uma peregrinação religiosa, mas hoje é também uma caminhada popular para pessoas que estão em busca de reflexão pessoal, crescimento espiritual, aventura, comunidade ou até mesmo curiosidade, tá? Então, existem vários motivos aí para alguém querer fazer o caminho. E como que é o caminho? Então, o caminho, claro, é uma caminhada, né? Por um percurso onde você vai passar por várias pequenas cidades, montanhas, florestas, trilhas pavimentadas, paralelepípedos, terra, rodovia, ruas estreitas e até lama, caso chover, quando vocês estiverem fazendo o caminho, o que é bem capaz. O caminho é um pouco desafiador, mas você vê pessoas de todas as idades fazendo o caminho. E se você fizer o caminho no seu próprio tempo, da forma que for possível para você, você com certeza vai conseguir. E essas paisagens lindas, com certeza, vão te inspirar cada dia a continuar a sua caminhada.
Quanto tempo leva para fazer o caminho? Tudo vai depender da rota que você escolher, de onde você começar nessa rota, quanto tempo você tem disponível, quanto você consegue percorrer por dia. A maioria das pessoas caminham em média de 20 a 25 quilômetros por dia. Mas, como eu disse, você vai fazer o que for possível para você, tá? Então, o caminho pode levar de 5 a 40 dias, dependendo de tudo isso aí que a gente acabou de comentar. O importante é saber que não há regras, não é uma corrida, tá? Você decide o que é possível para você. E onde começa o caminho? Existem várias rotas para o caminho e vários pontos de partida em cada rota. Então, aqui a gente tem as mais populares, tá? A rota mais popular é o caminho francês, mas não é o caminho francês todo. É os últimos 100 quilômetros do caminho francês, que começa em Sarria, na Espanha. Esse caminho faz parte da rota francesa, mas são apenas os últimos 115 quilômetros e leva entre 5 a 7 dias. Esta é a rota mais popular e o ponto de partida mais popular. Em segundo lugar, a gente tem Porto, em Portugal, que é parte do caminho português e leva de 10 a 15 dias para fazer 250 quilômetros. Também temos o caminho português, começando de Tui, que é um pouco mais curto, já fica ali na metade do caminho, 117 quilômetros, de 4 a 7 dias. E em quarto lugar, a gente tem o caminho francês todo, começando de Saint-Jean-Pied-de-Port, que são em torno de 780 quilômetros e leva entre 30 a 35 dias. E, em quinto lugar, Ferrol, na Espanha, parte da rota inglesa, com 120 quilômetros e levando de 5 a 7 dias. Essa duração são apenas os dias de caminhada. É importante que você acrescente pelo menos 2 dias extras, porque você não vai caminhar o dia que você chegar e você também não vai partir no dia que você chegar a Santiago de Compostela. Então, você adiciona pelo menos 2 dias a mais aí. Então, o meu primeiro caminho foi o caminho de Sarria, que é parte do caminho francês, mas são os últimos 115 quilômetros ali do caminho francês. Ele é também o mais recomendado para quem está fazendo o caminho pela primeira vez, por ele ser talvez mais ameno e ter mais infraestrutura, tá? Tem também mais pessoas que fazem esse caminho. Então, se você está fazendo sozinha, é uma boa opção, porque você não vai estar ali caminhando sozinha por muito tempo, tá? Esse foi o meu itinerário, tá? Começando em Sarria, chegando em Santiago da Compostela em 1, 2, 3, 4, 5 dias. Você pode ver a distância de cada dia entre 18 e praticamente 30 quilômetros, levando de 5 horas, 4 horas, 7 horas, só de caminhada, tá? Essa duração é apenas de caminhada. Com certeza vai durar mais do que isso, porque você tem que incluir os momentos que você vai parar para ir ao banheiro, que você vai parar para comer, para tirar uma foto ou até mesmo descansar. Então, não vai levar mais do que a duração que está marcando aí neste slide. Você pode ver também aqui algumas fotos do meu Apple Watch mostrando os passos de cada dia, né? Então, o meu dia que eu caminhei mais foram 42 mil passos praticamente. Então, é bastante, né? Eu geralmente não gosto de sentar para almoçar todos os dias. Às vezes eu como um lanche ainda caminhando, para não perder o pique, porque às vezes depois do almoço a gente dá uma desanimada, dá aquela preguicinha. Então eu prefiro às vezes comer e caminhar junto ao mesmo tempo. Mas cada pessoa faz o que achar melhor. Tem pessoas lá que param até para tomar uma cervejinha, um copinho de vinho da parte da tarde, né? Então assim,
é, o que for melhor para você. E como eu sei que direção eu devo seguir no caminho? Tem um GPS? Tem um mapa? Como funciona? Então, a principal forma de sinalização no caminho são as setas amarelas com essas conchas, que você vai encontrar durante todo o caminho. O caminho de Sarria também é um dos mais sinalizados, né? Então, assim, é muito difícil se perder. Mas é importante que você preste atenção, porque principalmente quando você está passando nas cidadezinhas, vão ter setas em muros, paredes, no chão, no vidro de uma loja. Então, às vezes, pode ser que você se perca. Então, é importante prestar atenção. Você vê também essas conchas, que além de sinalização, elas também são um símbolo do Caminho de Santiago. E você vai ver muita gente com elas pendurada na mochila, ou no bastão, ou até elas para vender em vários lugares. Eu não vou entrar no motivo do porquê elas são um símbolo, porque existem várias histórias e mitos que você pode pesquisar depois, se você quiser mais informações, mas só para você saber que é o símbolo dos peregrinos. Então, se você vê alguém caminhando na cidade e eles tiverem uma concha em algum lugar, provavelmente eles estão fazendo o caminho também. Neste ano de 2025, que foi o meu terceiro caminho, a gente teve um fato bem interessante, porque a gente chegou em Santiago durante o apagão que teve lá na Europa esse ano. Então foi uma experiência muito interessante, embora desafiadora, porque nós não podíamos fazer o check-in. Quando conseguimos fazer o check-in, não tinha água quente para tomar banho, não tinha muitos restaurantes abertos para comer, porque a maioria tinha fogão elétrico ou até mesmo não tinha luz na cozinha. Então foi assim uma experiência muito interessante e única, mas foi também muito emocionante ver a catedral numa noite escura, iluminada apenas por geradores, né? Foi uma coisa assim muito legal. Nesse ano de 2025, nós tivemos mais de 513 mil pessoas fazendo o Caminho de Santiago. Esse webinar que eu fiz foi no fim de setembro. Então, esse 513 mil aí era até setembro. Então, provavelmente teve até muito mais que isso até o final do ano. Mas esse é o número, né, de pessoas que fizeram essa peregrinação aí em 2025. E a rota mais popular é a rota francesa, com 45% dos peregrinos fazendo essa rota, seguida por Portugal, caminho português, 19%, e o caminho português litorâneo, que foi o meu segundo caminho, com 17%, e o caminho inglês, que foi o meu terceiro caminho, com 6%, tá? Agora, cada uma dessas rotas tem pontos de partida diferente. E essa é uma informação que muita gente não tem. Quando eu converso com várias pessoas, elas acham que o caminho francês, por exemplo, você tem que fazer os 30 dias, os 780 quilômetros. Isso não é verdade. O mínimo exigido para você conseguir a Compostela, que é o certificado de conclusão do Caminho de Santiago, seria você fazer pelo menos 100 quilômetros. Então, a maioria das pessoas, como você pode ver aqui, começam de Sarria, que é parte do caminho francês, mas são os últimos 115 quilômetros do caminho francês. É o que a maioria das pessoas fazem. Em segundo lugar, 8% das pessoas fazem o caminho português saindo de Tui, que também não é o caminho português todo, que é praticamente metade do caminho português, com torno de 120 quilômetros. E o caminho inglês, saindo de Ferrol, é o caminho com 6% dessas pessoas, que também tem em torno de 120 quilômetros. É o terceiro mais popular. E apenas em quarto lugar, nós temos Saint-Jean-Pied-de-Port, que é o caminho francês todo, 780 quilômetros, em torno de 30 a 35 dias,
com apenas 4% das pessoas fazendo esse caminho. Então você pode ver que o caminho francês, embora a rota francesa seja mais popular, o caminho francês todo está em quarto lugar, com apenas 4% das pessoas fazendo este caminho, tá? Por quê? Porque muitas pessoas não têm, às vezes, o tempo, não tem 30 dias de férias para poder fazer esse caminho. Às vezes você não tem a disposição de conseguir caminhar por 30 dias. Às vezes você não tem as finanças para estar fazendo o caminho por 30 dias, até porque existe um custo de você estar por 30 dias ficando em hotel, comendo fora. Então, existem vários motivos que as pessoas não fazem o caminho francês todo, tá? Então é importante saber que existem opções para todas as pessoas. Não é necessário fazer o caminho todo, como muitas pessoas pensam. E de onde vêm essas pessoas que fizeram o caminho aí em 2025? 44% dessas pessoas são lá da Espanha mesmo. Claro, é bem popular na Espanha por ser na Espanha, né? Então, é o local mais popular. Em segundo lugar, com 8%, são pessoas vindo dos Estados Unidos, tá? Essas pessoas vindo dos Estados Unidos não necessariamente quer dizer que elas são americanas. Elas podem, às vezes, morar nos Estados Unidos e até ser de outros países. Então, ali é a origem, né? De onde você está vindo. E 5% da Itália, 4% de Portugal e apenas 1,5% desses 513 mil são do Brasil. Essas são estatísticas do site da Oficina do Peregrino, tá? Então, são estatísticas oficiais de quem se registrou no site da Oficina do Peregrino antes de fazer essa caminhada, que eu vou mencionar um pouquinho mais para frente. Como é que as pessoas fazem o caminho? A grande maioria, 93%, fazem a pé. 4% de bicicleta, lembrando que a rota de bicicleta é um pouco diferente, existem algumas diferenças da rota de bicicleta. Uma boa minoria fazendo a cavalo. Eu, durante os meus caminhos, eu só vi um casal fazendo a cavalo, o caminho de Sarria. E cadeira de roda também, bem menos de 1%. Eu vi também só uma vez uma pessoa na cadeira de roda com um grupo que se revezavam ali para ajudar, porque realmente, infelizmente, o caminho não é muito inclusível nesse sentido, de ser assim bem desafiador para quem está numa cadeira de rodas. Então, talvez por isso não existam muitas pessoas lá fazendo o caminho. Mas é uma opção também. Quanto custa fazer o caminho? Então, aí vai depender. Vai depender do nível de conforto que você está procurando, vai depender, de quanto tempo você for caminhar, né? De onde você for começar o seu caminho. Então, é algo que vai depender de cada itinerário de cada pessoa e preferência. Coisas que são importantes você considerar ali para o custo são transporte, avião, trem, ônibus, carro alugado para chegar lá na cidade de início, acomodação, que tem desde albergues a 10 euros, Airbnbs e paradores, que são monastérios ou castelos que foram transformados hoje em hotéis. Eu sempre recomendo que pelo menos uma noite, se possível, do seu caminho você fique em um parador, porque eles são lindos e é uma experiência muito legal. Mas, claro, eles são a opção mais cara. Mas ainda assim, comparado com um hotel, quando você viaja, eles ainda são razoavelmente em conta. Refeições, você pode cozinhar se você ficar em albergue ou em Airbnb. Existe o menu do peregrino, que geralmente é um menu de 3 a 4 tempos, onde você tem a entrada, o prato principal, uma sobremesa e uma taça de vinho. Eles vão entre 12 e 21 euros. E existem também restaurantes dos mais diversos, das mais diversas cozinhas, tá? Comida não é um problema durante o caminho. Você também precisa investir em equipamentos de qualidade, tanto tênis, capa de chuva, o bastão de caminhada, uma mochila, meias, entre outros itens. E você também pode precisar lavanderia, que geralmente é uma moeda para você poder lavar alguma roupa ou outra que precisa. Entrega de bagagem, que é um serviço também que eu recomendo, aonde você vai pagar uma pequena taxa
para ter a sua bagagem enviada de um hotel para outro hotel todos os dias. Assim, quando você sai de manhã, você deixa a sua bagagem na recepção do hotel, uma equipe pega aquela bagagem e envia até o hotel que você vai estar chegando naquele dia à noite. Isso ajuda bastante a você não ter que carregar toda a sua bagagem nas costas durante o caminho. Algumas pessoas acham que você faz o caminho, você tem que carregar a sua bagagem, né? É uma peregrinação. Eu não necessariamente penso da mesma forma. Eu acho que a caminhada por si já é um pouco cansativa, então você pode carregar uma mochila menor no dia a dia e ter a sua bagagem enviada. Durante os meus caminhos, a maioria das pessoas que eu vi estavam usando esse tipo de serviço. Então, é uma opção. Também existem vários passeios que você pode fazer, inclusive um passeio onde você vai ao teto da Catedral de Santiago e eles contam um pouco da história e tudo. É uma experiência bem legal também, eu recomendo. Entre outros passeios, você também pode querer fazer uma massagem, comprar lembrancinhas ou joias, existem várias coisas para comprar naquela região. Então, tudo isso você tem que colocar aí no seu budget, né, de acordo com o que você tiver interesse. Qual a melhor época para ir? Então, a melhor época é a época que você pode, né? Mas lembrando que em julho e agosto não apenas é a época mais cheia, com mais peregrinos, devido às férias que acontecem nesse período, como também é a época mais quente. Então, se possível, tentar evitar junho, julho e agosto. As melhores épocas para mim, é setembro e outubro ou abril e maio. Aí está maio e junho, porque essa é a recomendação geral. Mas para mim seria final de abril, comecinho de maio, setembro, meio de setembro, comecinho de outubro. Você vai pegar chuva? Provavelmente vai. Eu peguei chuva nos três caminhos que eu fiz, em setembro, outubro e abril. Essa região chove bastante, então é importante estar preparado, tá? Mas vai ter um clima mais ameno e menos pessoas. Porque quando é uma época muito ocupada, é mais difícil encontrar restaurante para comer, é mais difícil conseguir reserva em hotel. Aliás, eu também recomendo que as reservas dos hotéis sejam feitas antes da sua chegada. Muitas pessoas preferem chegar lá, caminhar e quando se cansarem, eles param e buscam um hotel na cidade onde eles chegaram cansados. Isso não é muito recomendado, principalmente se for em alta temporada, porque pode ser que você chega lá e não tenha nenhuma vaga, né? E aí você vai ter que ou pegar um táxi para uma cidade próxima para passar a noite, ou você vai ter que continuar caminhando, né? Ou às vezes ficar num hotel que você nem gostaria. Então, façam as suas reservas antecipadamente. Isso vai ajudar bastante. É seguro fazer o caminho? Sim, é seguro. Existem bem poucos casos, né, de furto ou coisa do tipo. Mas é claro que é importante ter bom senso. Por exemplo, como uma mulher caminhando sozinha, eu gosto sempre de estar de olho nas pessoas que estão à minha frente ou atrás. Sempre ter alguém cerca, não precisa estar ali do meu lado, não precisa estar perto, mas eu sei que tem alguém que está um pouco à frente ou um pouco atrás. Em caso de uma emergência, eu vou gritar e a pessoa vai ouvir. Então, é uma recomendação minha específica, mas é considerado bem seguro, sim. Proteger objetos de valor, claro, é importante, embora não seja nem necessário levar objetos de valores, como joias ou itens caros, né? Porque é uma peregrinação, uma jornada espiritual, você não precisa daquele anel bonito, aquele brinco legal, não são necessários, tá? A simplicidade é o mais importante durante essa jornada. E claro, se você se hospedar em albergue, que você também mantenha dinheiro e documentos sempre com você. Eu não levei muito dinheiro. Eu usei o meu cartão para quase tudo. E a maioria dos lugares lá aceitaram cartão de crédito. Então, às vezes, seja melhor para não correr o risco
de, né, perder o dinheiro ou coisa desse tipo. O que eu preciso levar? Então, aqui são apenas alguns itens, né? Existem várias listas que você pode encontrar na internet, até eu também tenho algumas listas completas. De repente, eu faço um vídeo da próxima vez sobre essa lista. Mas alguns itens aí que são importantes para mim é a sandália. Eu caminho de tênis e sandália. Eu revezo. Tênis por 2 horas, sandália por 2 horas e vou revezando de acordo com os meus pés, o que os meus pés pedirem ali. Eu acho importante a sandália porque ajuda ao seu pé respirar e a evitar bolha, por você estar muito tempo com tênis e a meia às vezes molha, soa, acaba criando ali a possibilidade de bolha. Então, a sandália para mim é muito importante. Eu, às vezes, continuo de meia, embora eu esteja com a sandália, né? Porque você está caminhando em lugares que tem pedrinhas e tal, então é melhor continuar com a meia. Aliás, eu também uso duas meias. Uma meia, de autoabsorção e por cima uma meia de compressão. Também gosto de passar vaselina no pé. Parece uma coisa nojenta, mas é uma dica que eu recebi e que eu faço, e muita gente faz e ajuda bastante a evitar as bolhas. Então, sempre carrega a vaselina com você. Eu gosto de levar o bastão, mas eu levo apenas um bastão, porque eu gosto sempre de ter uma mão livre, seja para comer alguma coisa, para beber uma água, para tirar uma foto. Então, eu não vejo necessidade de levar os dois. Eu posso revezar com um apenas. Uma mochila de boa qualidade, a capa de chuva. Se você for ficar em albergues, você precisa levar toalha e roupa de cama, ou muitas pessoas levam um saco de dormir porque eles não fornecem toalhas e nem lençóis, tá? Boné, óculos escuro, filtro solar. Eu gosto sempre de levar algumas coisinhas para comer, como banana, maçã. E eu levo também barrinha de cereal, balinha de goma. Eu sempre gosto de ter dois de cada item, assim, para comer. Porque eu gosto de compartilhar com outras pessoas. O caminho é uma coisa assim, é bem comunitária, então muitas pessoas ajudam umas às outras, né? Eu tive falta de remédio algumas vezes e pessoas me deram remédio, band-aid. Então, às vezes, eu também estou caminhando, eu ofereço para alguém e às vezes a pessoa fica muito agradecida. Então, é algo que eu faço, não é necessário, mas é algo que você pode fazer também para aquele senso de comunidade, né? Um adaptador de tomada, muito importante, porque a tomada na Europa é diferente, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Então, o adaptador é necessário. E uma bateria extra para o celular também é legal, porque às vezes você está tirando muita foto. Eu não gosto de usar a internet durante a minha caminhada ou telefone, mas eu uso meu telefone para tirar foto. Então, pode ser que você precise de bateria extra. O que eu devo experimentar durante o caminho de Santiago? Então, aqui são algumas coisas típicas daquela região da Galícia. Claro, os churros, muito popular, muito delicioso. O suco de laranja, o melhor suco de laranja que você vai tomar na sua vida. A tortilha espanhola, que é praticamente um omelete ali de ovos e batatas. A maioria dos lugares servem frio. Eu não gostei muito frio, mas quente é gostoso. A torta de Santiago, que é um bolo feito de farinha de amêndoa, que é bem assim leve, não é muito doce, bem gostoso. A pão com tomate, que é praticamente um tomate ralado com azeite em cima de um pão ali, uma coisa super simples, mas bem saborosa. E por último, pulpo, né? Que é o polvo. Eles têm vários restaurantes que se chamam pulperias, que é onde você vai realmente para comer o polvo. Eu sou vegetariana, não posso te dizer se é bom, mas é super recomendado por todas as pessoas que fazem o caminho e comem carne. Então, são alguns itens aí para você experimentar. Como eu citei um pouco atrás, você pode pegar um certificado que comprova a conclusão do Caminho de Santiago. Para isso, você precisa se registrar na oficina do peregrino online antes da sua caminhada. Também pode fazer quando você chegar lá também, mas se fizer antes é melhor. Onde você vai colocar os seus dados pessoais, da onde você está começando, da onde você está saindo, né? E quando você chegar lá na sua cidade de partida, você vai comprar a credencial do peregrino, que é praticamente um passaportezinho que você vai carimbar ao longo da sua caminhada.
Se você fizer os últimos 100 quilômetros, que é o mínimo necessário para conseguir esse certificado de conclusão, a Compostela, você precisa de dois carimbos por dia, no mínimo. Embora é tão gostoso pegar carimbo que você acaba pegando muito mais. Há pessoas também que não se importam com isso. Elas não pegam o carimbo, elas não pegam a Compostela, elas só querem fazer a caminhada. Eu acho algo gostoso de se fazer, mas não é necessário. Existe também o certificado de distância, então são dois documentos que você pode pegar. A Compostela é gratuita, mas você compra a credencial do peregrino por volta de 2 euros, 3 euros, que é para conseguir os carimbos. O certificado de distância, a diferença é que vai dizer quantos quilômetros você caminhou, dependendo de onde você saiu. Esse certificado também custa, se não me engano, em torno de 3 euros. Também não é obrigatório, você pega se quiser. Mas os dois juntos e ainda um pacotinho para você colocá-los, vai ficar por menos de 5 euros, por volta de 5 euros, tá? Por que que as pessoas fazem o caminho, né? Existem vários motivos, né? Pode ser pessoas que estão em busca de um sentido, pessoas que estão em busca de reflexão, pessoas que querem cumprir uma promessa, conhecer uma peregrinação, honrar São Tiago, né, discípulo de Cristo, ou fortalecerem a sua fé. Mas também existem pessoas que estão apenas curiosas, curiosidade. Então você não precisa de um motivo específico para fazer o caminho, tá? No meu caso, por exemplo, era um sonho antigo, junto com um momento na minha vida onde eu estava com uma necessidade de reflexão junto com um pouco de inspiração do meu pai, que, embora nunca tenha feito o Caminho de Santiago, fez outras peregrinações de Nossa Senhora da Aparecida em São Paulo, e também um pouco de curiosidade de saber como que é realmente na realidade o Caminho de Santiago. Então você pode ter um motivo que for para fazer o caminho. Vale a pena fazer o caminho? Muito. Para mim vale muito. A jornada do caminho é maravilhosa. A reflexão que você tem, as pessoas que você conhece, a cultura que você aprende, tudo isso é muito valioso. Quando você chega lá na catedral, é uma mistura de felicidade, que você chegou, e também tristeza, porque acabou e você pensa, ok, e agora, né? Então, assim, para algumas pessoas, pode mudar a sua vida? Pode mudar a sua vida. Mas também pode ser que não mude a sua vida, mas você vai aprender muita coisa e vai viver uma experiência inesquecível. Então, vale a pena sim. Eu vou passar para vocês um vídeo agora, bem curtinho, da chegada em Santiago, que é a entrada que todo mundo passa na chegada. Esse vídeo não é meu, eu peguei do YouTube, porque ele está um pouco melhor que o meu, tá? Mas vamos lá, eu vou tocar ele. Então, essa é a entrada, tá? Esse é o Arco do Bispo da Praça de Obradouro. E essa pessoa aí, você está ouvindo, ela está tocando a gaita galega, que, se você tiver sorte, você vai ouvir durante a sua chegada. Eles estão quase sempre lá tocando essa gaita. E é muito emocionante ouvir essa gaita no momento da sua chegada. Então, você vai passar o Arco do Bispo e no seu lado esquerdo vai estar a catedral. Você vê aí muitas pessoas, algumas pessoas talvez chegaram da caminhada também, neste momento, outras chegaram no dia anterior e hoje estão apenas lá indo para a missa ou para fazer um turismo. Outras não fizeram a caminhada, estão apenas indo para conhecer realmente a catedral. Então, essa aí é a Praça do Obradouro, é onde todo mundo chega e conclui o seu caminho, tá?
Eu quero encerrar aqui dizendo para vocês que, na minha opinião, o mais importante é a jornada, não o destino. Então, durante a sua caminhada, por mais cansado que você esteja, por mais ansioso que você esteja para chegar, aproveitem a jornada, aproveitem cada dia, aproveitem cada palavra que você ouve durante o caminho, cada pessoa que você conhece, porque tudo isso é o que vai realmente te transformar ou te ensinar alguma coisa, né? Existe um ditado lá no caminho que se diz o caminho provê, que quer dizer que tudo que você está buscando, o caminho vai te oferecer. Seja um remédio que você não trouxe, seja uma barrinha de cereal no momento que você estava com fome e alguém te ofereceu, seja um band-aid quando você teve uma bolha, seja uma palavra quando você estava cansado, pensando em desistir e alguém parou para te dar uma palavra. O que você precisar, você vai receber durante o caminho. E eu senti isso várias vezes em todos os meus caminhos. Então, eu acho que é importante ir com essa mentalidade também, tá? E eu desejo a todos um buen camino, que também é uma frase muito popular, que cada vez que você passa por um peregrino, você olha para ele, cada um deseja ao outro buen camino, né? Você está desejando uma boa caminhada para ele. Eu espero que eu possa ter ajudado a, a responder algumas perguntas comuns que você tem quanto ao caminho, ou te inspirado um pouquinho a fazer o caminho, que é uma experiência inesquecível. Muito obrigado por assistir esse webinar e um ótimo dia a todos.